A Bíblia afirma em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes. Nós precisamos entender essa analogia, porque ela foi empregada e como, de forma prática, podemos permitir que isso seja útil para mim e para você. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos vamos entender um pouco melhor. Estou hoje em Orlando, na Flórida, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Hebreus 4,12, como disse, afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Essa é uma declaração feita a respeito da palavra de Deus, que em outros lugares das Escrituras é comparado com uma espada. No livro do Apocalipse, nós vemos uma espada saindo da boca do próprio Jesus e a Bíblia diz é com ela que ele vai guerrear. Nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios e dizendo que a espada do Espírito, na armadura de Deus, é a palavra de Deus. Mas precisamos entender o que é essa espada cortante, que penetra a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. E eu quero apresentar a você uma figura que a própria Escritura, ela usa de maneira que a gente possa entender não apenas o que aconteceu um dia no passado, uma mera narrativa histórica, mas que a gente também possa aprender por meio dos simbolismos. Então, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, de 16 até o 28, nós temos uma demonstração da sabedoria que Deus deu a Salomão para julgar o povo com justiça. Duas mulheres se apresentam para uma audiência com a seguinte história: eu dei à luz um filho, essa mulher também, ganhamos os filhos praticamente juntas, moramos juntas, e à noite, enquanto ela dormia, rolou sobre a sua criança que morreu. Ela trocou as crianças e de manhã, quando acordei assustada com a criança morta, constatei que não era minha e ela está com meu filho. A outra dizia: não, o filho é meu, e fica aquela discussão. A Bíblia diz, Salomão diz: me tragam uma espada. E quando ele pede para trazer a espada, ele diz: cortem a criança no meio, dê metade para uma, metade para outra. A Bíblia diz que a verdadeira mãe, movida pelo instinto materno, diz: não mate a criança, deixe com ela. Mas a outra dizia: nem minha nem sua, metade para cada um. E imediatamente pôde-se constatar quem de fato era a verdadeira mãe. E quando olhamos para essa figura, nós temos aqui alguns paralelos interessantes. Salomão, tanto quanto na figura e condição de um filho de Davi, termo que é atribuído a Jesus, que quando você olha a sua genealogia é descendente de Davi, mas também como rei, como juiz, ele é uma figura de Cristo. Aqui ele pede uma espada cortante, e essa espada é que vai expor quem está falando a verdade e quem não, quem era mãe, quem não era, quem estava mentindo e quem não. E o propósito da espada era justamente, ele usa aquilo para trazer à tona o que estava no coração de cada uma daquelas mulheres. Quando eu olho para essa figura relacionada ao rei Salomão e observo a declaração do livro de Hebreus que acabamos de ler, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada cortante de dois gumes, ela penetra não só a ponto de separar juntas e medulas, estão muito juntos, mas são coisas distintas, como também alma e espírito. Então, nós temos uma compreensão do poder da palavra de Deus, de adentrar o mais íntimo de cada um de nós e trazer à tona algumas coisas que talvez não estejam sendo vistas. A nossa conversa hoje gira em torno do poder da palavra de Deus e de uma das suas ações específicas em nós. Então, eu quero, em primeiro lugar, começar falando do problema. Depois, em segundo lugar, eu quero falar do diagnóstico. Em terceiro e último lugar, aqui na sequência, eu quero falar da cura. O problema é aquilo que está no coração. Nós olhamos para declarações de Jesus, como, por exemplo, quando ele está discutindo com os discípulos o fato de que comer um alimento impuro não os colocaria numa condição de impureza espiritual, porque diz a impureza procede do coração. Ele normalmente fala, é isso que transborda por meio dos pecados. E nem sempre as pessoas conseguem enxergar aquilo que está dentro delas. Aliás, em Mateus, no capítulo 7, 3 a 5, Jesus fala da capacidade de alguém de enxergar o cisco no olho do irmão quando não enxerga a própria trave no seu.
Na verdade, a nossa dificuldade não é enxergar erro, enxergar os nossos erros. Porque os erros dos outros, os menores, nós estamos conseguindo enxergar. Mas os nossos, temos essa deficiência. Davi, por exemplo, diante do profeta Natã, sentenciou a si mesmo sem perceber que o fazia. Porque quando ele ouve a história e Natã apresenta uma alegoria como se fosse um erro cometido por outro, Davi fica enfurecido. Mas quando ele diz o homem é você, né? Davi deve ter levado aquele choque, tipo, eu fiz tudo isso, era tão grave assim e eu mesmo não pude enxergar. Então, um dos problemas do homem é que, de fato, ele não consegue reconhecer seu próprio erro, seus pecados, ou a dimensão, a gravidade, a seriedade deles, né? E nós, normalmente, não somos tão compreensivos com outros como somos conosco mesmos. A parábola do credor incompassível, em Mateus 18, nos mostra isso. Alguém que é perdoado de uma grande dívida encontra um conservo que lhe deve bem menos e não consegue usar de misericórdia, como quem diz, o que você tem aí de menor do que o que eu tinha é intolerável, o meu é compreensível. Isso apenas expõe a nossa dificuldade. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer o diagnóstico, trazer à tona o que está no coração, revelar a condição interior. Assim como a espada do rei Salomão revelou tanto a verdade como a mentira falada por cada mulher naquela audiência, nós precisamos entender que a palavra de Deus faz o mesmo comigo e com você, né? Qual é a importância do coração? Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que afeta o nosso coração vai afetar a nossa conduta. É por isso que em Atos capítulo 5, verso 4, Pedro censura Ananias dizendo, porque encheu Satanás o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo. Então nós não podemos ignorar o que se passa no coração e o poder de influência que isso tem. Agora, se influenciado pelo Espírito Santo, o coração está protegido. Romanos 8,16 diz que o Espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, mas quando é influenciado pelo maligno, isso normalmente não termina bom. Então, o que eu percebo é que a palavra de Deus apresenta uma alegoria quanto a ela mesma de um espelho. E Tiago, no capítulo 1, nos versos 23 e 24, a Escritura diz que quem ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois sai e esquece de quem era. E nós podemos dizer que olhar no espelho é enxergar quem realmente somos, tanto no plano espiritual, a verdadeira identidade em Cristo, como aquilo que no momento ainda não foi mudado, transformado e precisa ser trazido à tona. É muito comum as pessoas chorarem ao final de uma palavra num culto, mas depois, porque se expuseram um pouco à influência da palavra, se esquecem daquilo que viram e o processo que Deus estava tentando iniciar não pôde ser continuado. Agora, o mais importante não é apenas entender o problema, e nem só que é possível ter o diagnóstico por meio da palavra, porque ela traz isso à tona, é entender que a própria palavra, ela também proporciona a cura. É ela que muda a nossa condição interior. E Tiago, no capítulo 1, no verso 21, a Escritura se dirigindo a pessoas que já tinham nascido de novo, né? O verso 18 nos mostra isso, quando diz que nós somos regenerados pela palavra de Deus. O verso 19, Tiago diz, sabei isso, meus irmãos, o chamando de família da fé. No 21, ele diz o seguinte, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A maior parte das vezes, quando o Novo Testamento está falando de salvação no sentido espiritual, a palavra grega utilizada nos originais é sotero. Aqui nós temos o uso da palavra sozo. Todas as vezes Jesus curava um enfermo e dizia, vai em paz, tua fé te salvou. A palavra usada ali é sozo. Ela indica a salvação no sentido de um livramento, mas é uma palavra que também fala de cura e de restauração. O Salmo 19,7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus tem o poder de trazer cura e restauração para a nossa alma. Para emoções que foram machucadas por um pecado que não está mais lá. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos livrar de todo vestígio de iniquidade, né? Todo resquício. Ou seja, o pecado não está mais lá, eliminamos a prática, já fomos perdoados por Deus, mas há certas marcas que ficaram, que precisam ser trabalhadas em nós para que não haja reincidência nas mesmas práticas. E a Bíblia nos mostra que a forma que recebemos essa cura e restauração é pela própria palavra de Deus. A mesma palavra que expõe o erro do nosso coração, apresentando o diagnóstico de nossa real condição, ela também oferece cura, ela tem o poder de trabalhar em nós. Mas quando Tiago diz recebei com mansidão,
Ele está dizendo, olha, não levante, né, defesas, não se proteja, na verdade se faça vulnerável, se exponha. Porque como Jesus nos ensinou na parábola do semeador, em Mateus 13, dos versos 18 a 23, nós vemos que cada tipo de solo não é que alguém já nasceu daquele jeito. Jesus relaciona isso com a forma como cada pessoa ouve a palavra de Deus. E se nós aprendemos a realmente nos expormos, né, nos abrimos, nos tornarmos receptivos à ação da palavra de Deus, ela é um elemento poderoso para a nossa transformação. A Bíblia diz que penetra, né, juntas e medulas, alma e espírito, e que ela é apta para discernir os intentos do coração. Ela vai expor o que está lá, mas ela também tem o poder de corrigir, ela tem o poder de sarar. E eu e você precisamos não apenas entender isso, mas praticar a exposição à palavra. Tempo diário com Deus no nosso devocional com leitura bíblica nos permite enxergar o que o coração não enxerga, né, por meio do diagnóstico que a própria palavra traz, mas também nos expor ao processo de cura. Alguns de nós estamos nos expondo muito pouco, quase nada, e os resultados acabam sendo proporcionais à nossa exposição ou até mesmo baixa vulnerabilidade ao poder da palavra. Mas quando entendemos o poder da palavra, né, aquela que criou todas as coisas, aquela pela qual o universo é sustentado, a palavra de Deus, e deixamos que ela trabalhe em nós, haverá transformação. Então, o meu apelo ao seu coração é: exponha-se à espada cortante do Rei Jesus, não do Rei Salomão. Aquela que não apenas vai trazer à tona o que está dentro de você, mas também vai mudar você, vai aperfeiçoar você. Esse poder único pertence à palavra de Deus. Por isso o Salmo 138 diz: exaltaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ela é poderosa, seguirá sendo e pode agir na sua vida à medida que você se expõe a ela.